o nome melhor seria tumor do corpo carotídeo. Então, vou me permitir falar sobre tumor do corpo carotídeo. Em 1973, foi edificado o corpo carotídeo. Eu vou passar rápido, vou falar algumas coisas, senão não vou ter tempo para falar tudo. Ele é um quimio-receptor e um barreceptor. É uma doença rara, 5% de todos os tumores. Localiza na bifurcação da artéria carótida, aderido à adventícia dos vasos e compõe essa bifurcação. Em relação à irrigação, é importante saber que o ramo nutridor mais importante é a artéria faringéia ascendente. É um tumor benigno, mas em alguns casos ele pode malignizar. Essa estatística varia de 5% a 15%, segundo diferentes autores. Quando maligno, ele pode dar metástase para o pulmão, tireoide, rim, cavidade abdominal e osso. É mais frequente em mulher. Existe uma bilateralidade que é encontrada em 30% dos casos e é uma presença familiar em até 10% dos casos. O quadro clínico é uma massa tumoral pouco pulsátil na face lateral do pescoço. O crescimento é lento, é assintomático na maioria dos casos e a palpação, esse tumor pode ser deslocado lateralmente, mas não verticalmente. Aí a gente está fechando o diagnóstico. Os grandes tumores podem apresentar sintomas locais como dor, disfagia, alteração de voz, além de cefaleia e tonteira. Quando existe sintoma sistêmico, pode sugerir doença metastática, principalmente fraqueza, mal-estar, perda de peso. Geralmente, o tumor do corpo carotídeo ele não é funcionante, mas nos casos em que o paciente tem alteração de pressão arterial recente, difícil controle, taquicardia, nós temos que pensar que esse tumor está sendo funcionante. O diagnóstico inicial, com linfonodo, aneudema de carótida, tumor de glândulas salivares, nódulo paratidiano, tumor neurológico. O diagnóstico, a gente acha que o importante é o ecocolodoplo, nós associamos sempre um diagnóstico de imagem, na maioria das vezes, angiotomografia helicoidal. Podemos fazer tomografia computadorizada e ressonância, principalmente para avaliar a extensão do tumor cranial e para a área retofaringeia. Quando nós suspeitamos de tumor retoperitoneal, nós temos que fazer, então, também a ressonância magnética. Arteriografia. Nós não realizamos arteriografia como diagnóstico. Ela só é realizada na primeira fase do tratamento cirúrgico, a fase da embolização do tumor. O tumor, ao nosso ver, é um tumor que tem indicação cirúrgica. Então, a ressecção completa do tumor nos pacientes com risco aceitável é o tratamento cirúrgico de escolha. Ele é realizado em 2 etapas. Na primeira etapa, a embolização e, com até 48 horas após a embolização, a ressecção. A embolização como terapêutica isolada e a radioterapia como tratamento primário são opções paliativas dos pacientes de alto risco e nos casos que são irressecáveis. A ressecção do tumor. Quais seriam os fatores que dificultariam essa ressecção? A extensão cranial do tumor, a grande vascularização do tumor, a invasão do tumor da parede arterial e o envolvimento pelo tumor com os nervos vizinhos, principalmente laringeu superior, hipoglosso e vago. Então, Chamblin classifica os tumores em 3 tipos, dependendo da sua maior ou menor, pior facilidade de tratamento cirúrgico. Então, é uma mulher branca de 75 anos com diagnóstico de tumor do corpo carotídeo feito pelo Doppler em 2006. Essa senhora fez uma tireoidectomia total por nó de tireoide em 2005 e fez um acidente vascular transitório endimídio esquerdo com sequelas, sem sequelas em 2006. Foi durante a pesquisa desse diagnóstico que foi diagnosticado o tumor do corpo carotídeo. Ela apresenta fibrilação auricular, que foi a causa da embolização dela, que fez o ataque sistêmico, e ela está em uso de anticoagulante. Ela não queria operar, mesmo orientada, e foi acompanhada até 2010, quando o tumor cresceu. Então, auxiliar diagnóstico, nós achamos que o Doppler é fundamental, porque ele mostra a localização boa da imagem, preciso da limitação do tumor, e principalmente a vascularização no interior do tumor. E quando nós fazemos o fluxo, você vê o fluxo do ramo interno direito da carótida e o fluxo dentro do tumor. Fazemos também angiotoma helicoidal, que eu acho que é fundamental. Eu acho que tem que ter sempre 2 diagnósticos de imagem antes de levar o paciente para operar. Então, nós temos a posição dessa imagem aqui, nós vemos o hipoglosso, podemos ver em cima do tumor, ele está envolvendo as artérias carótida interna e externa, mas não está muito aderido. Isso aqui é um tumor do tipo 2. E
Com isso, a gente tem que também estudar o outro lado, porque, como nós vimos antes, ela pode ser bilateral. Então, a carótida direita com o tumor do corpo carotídeo, e na carótida esquerda não existe essa presença do tumor. A embolização do tumor foi feita no dia 21/2. Geralmente, a gente tem que procurar acessar a artéria tireoideia superior. Geralmente, a gente faz com micropartícula e ônix. Isso aí não foi feito nesse caso, é só para mostrar que pode ser feita a punção direta. A grande preocupação é a prevenção, a proteção da carótida interna quando se faz com punção direta, porque a embolização pode fazer um refluxo do líquido injetado, pode trombosar a carótida. A preocupação, então, é a trombose carótida e a lesão do vasa nervorum. Por isso que a gente acha que o Stroaquil não está indicado para embolizar esses tumores, porque ela pode lesar o vaso nervorum e o paciente pode ter problema depois. E depois a programação cirúrgica foi operado no dia 23/2, 48 horas depois. Então é um tumor que a gente começa sempre operando pela artéria que está mais fácil de acessar, que é a carótida comum, e caminhamos em direção ao tumor. Então, tumor aderido, mas sem estar invadindo totalmente as carótidas, e com dissecção cuidadosa, sempre preocupado com o hipoglosso e com o vago, e a gente consegue, então, com facilidade, ressecar esse tumor. Muito obrigado.